Bom dia, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Kainan e está começando mais um podcast ZL. E para o podcast de hoje, trouxemos o livro 5 Minutos de José de Alencar. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre esse autor literário. Então, sobre Alencar, José de Alencar é um romancista bem famoso. Foi autor de mais de 20 romances, bem conhecidos no Brasil, que se preocupavam principalmente com as questões históricas do seu tempo. Ele fazia narrativas ufanistas que recontavam a chegada dos portugueses até a modernização do Rio de Janeiro. Ele abordava temas rurais e urbanos. E geralmente seus romances ambientavam em diversas localidades do Brasil, da corte à província. E por isso tem a separação em 3 tipos. Tem o tipo urbano, o indianista e o histórico. Muito interessante, não é mesmo? Mas, para podermos desfrutar ainda melhor deste livro, traremos também uma contextualização sobre o romantismo aqui no Brasil. Então, o romantismo no Brasil foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos, teatrais e romances. Teve como marco inicial a publicação do livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Além dessa obra, a revista Niterói, publicada nesse mesmo ano em Paris, também foi precursor do movimento. O romantismo no Brasil se caracterizou no primeiro momento pela busca da identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temos como índio a exaltação da natureza e a realidade social do país como temas muito explorados pelos autores românticos. Agora, com essa introdução completa para o livro, podemos finalmente começar. Livro 5 Minutos. Irei te contar uma história curiosa, minha prima. Mas é apenas uma história. Há mais de 2 anos atrás, por volta das 6 horas da tarde, eu me direcionava ao Rócio para pegar o ônibus de Andaraí. E como você me conhece bem, sabe que não sou o homem mais pontual deste mundo, porque prezo muito pela liberdade, e não posso admitir que eu seja controlado por um mero objeto como um relógio. Enfim, isso significa que, ao chegar ao hostel, o ônibus já havia partido. Quando o empregado a quem eu procurei informações me disse: "Já partiu há 5 minutos", me conformei e decidi aguardar o próximo ônibus, o das 7 horas. Observava a noite fresca de inverno quando chegou a hora pontual do ônibus e fui direto para a procura do meu assento. Procurei, como sempre faço, o fundo do ônibus, para ficar livre das conversas fúteis e monótonas com os cobradores, que sempre possuem uma fofoca ou uma reclamação cotidiana para contar. Para minha surpresa, o fundo já estava ocupado por uma moça, que me chamou a atenção e me deu espaço para sentar. Me sentei, afinal, prefiro sempre uma companhia feminina a uma masculina. Minha primeira atitude, após sentar, foi tentar descobrir o rosto que estava diante de todas aquelas sedas e rendas. Mas era impossível, uma vez que, além de a noite escura atrapalhar, ainda havia a presença de um véu que caía de um chapeuzinho de palha, impossibilitando qualquer chance. Decidi que era melhor me ocupar com outras coisas, mas o meu pensamento insistia em passear pelo mundo da fantasia. Quando, de repente, um contato suave de outro braço me tirou do momento mágico. Tive vontade de me afastar, mas não tomei atitude alguma. Permaneci na mesma posição enquanto acreditava, por instantes,
que estava sentado perto de uma mulher que me amava e se apoiava em mim. Pouco a pouco eu fui deixando a situação me levar. Me reclinei suavemente, de forma que seu ombro encontrasse o meu peito, e a minha mão encontrasse aquela mãozinha tão delicada. Fascinado por aquele toque suave, acabei me esquecendo da situação e, automaticamente, dei um beijo em seu ombro, que tremia de emoção. Ela se assustou com a situação, que foi camuflada de forma natural pelo balançar do ônibus, e em seguida se afastou. Eu, de forma arrependida, voltei a observar pela portiola e, com a intenção de sair sem mais incômodos, me aproximei de seu ouvido e disse: "Perdão." Nada ela respondeu. Então, de forma encorajada, disse-lhe: "Já vou descer e não te incomodarei mais." Feito isso de modo sutil, me inclinei em seguida na intenção de pedir parada. Mas, outra vez, senti aquele mesmo toque suave me segurando para que eu não fosse. Então não resisti e fiquei. Ela se encontrava um pouco distante e já tinha deixado de segurar a minha mão. De forma repentina, me veio à mente a ideia de que a mulher ao meu lado poderia ser tremendamente feia, ou velha, ou pior. Fui cada vez mais me convencendo desta nova ideia e decidi voltar à ideia inicial, na tentativa de ver seu rosto, que novamente não teve sucesso. Logo tive certeza, afinal, por qual razão uma mulher de belo rosto esconderia sua beleza? O fato daquele rosto coberto e sua aproximação na noite escura, onde não se é possível analisar seus detalhes, era mais do que certeza. Então, quando me aproximei para analisar novamente, ela entreabriu seu véu, de onde um cheiro suave de sândalo saiu. Não se surpreenda, minha prima, mas tenho uma teoria sobre perfumes. Acredito fielmente que os melhores aromas vai para as mais formosas rosas. Por isso, comecei a comparar o cheiro e vestimentas com as qualidades de beleza, para finalmente compreender a beleza da que está ao meu lado, esperando entender se tal cheiro era suave de uma dama ou um modo de esconder suas verdadeiras características. Tenho certeza que Deus só dá tal toque suave e tal gosto refinado para bons aromas de mulheres bonitas. Já vê, minha prima, que o aroma suave de sândalo foi uma revelação. Apenas uma mulher de sentimentos e distinta sabe a poesia que há neste perfume oriental, que me lembra as histórias dos esplendores e mistérios da Ásia, o berço do sol. O sândalo é o perfume de mulheres de classe, mulheres que vivem com as gotas divinas dessa essência, que, do nascimento até a morte, vivem em sândalo. Tudo sobre as mais belas coisas passou como um sonho enquanto aspirava a tal aroma fascinante, que foi sumindo de pouco a pouco. Tinha, desta vez, toda a certeza que a moça do meu lado era bela. Tinha total certeza, só por breves detalhes, apesar de não poder vê-la mesmo com tanto esforço. O ônibus parou, uma outra senhora desceu, enquanto sentia a mão da mulher que estava ao meu lado me apertar um pouco mais. Em seguida, pude ver uma sombra passando com os sons do movimento de um vestido. Quando me dei conta, vi que o ônibus já se movia e ainda me ressoava as palavras que sussurrou pedindo: "Não discordas de mim." Chegou a minha vez. Desci do ônibus. Desnorteado, andei para lá e para cá como louco até tarde. E nada. Depois disso, passaram-se 15 dias. E todos os dias eu andei até o ônibus das 7 em Andaraí, na intenção de encontrar o meu amor à primeira vista. Perguntei para todos os passageiros se alguém sabia algo daquela dama,
mas ninguém me trouxe informações. Sempre que eu saía, eu a procurava, mas eu não a via em lugar nenhum. Sempre que eu acreditava que tinha encontrado ao horizonte, eu a confundia com outra pessoa, talvez uma costureira ou alguma velha, e continuava o meu caminho, chateado por não ter encontrado ela de novo. Até que, em um dia, onde eu estava em um baile, eu, muito triste, refletia, afinal, como um homem consegue amar uma mulher que não conhece? Me encostei sobre uma porta. Então, vi passar uma brilhante e extraordinária miríade, tentando fazer com que todos aqueles rostos indiferentes ficassem mais felizes. Fiquei preocupado, porque eu não tinha muita fé do que se passava comigo. Foi quando eu senti um leque tocar meu braço, e a voz que ardia o meu coração, que ressoava dentro da minha alma. Ela murmurou. Não te discordas de mim? Me voltei. Olhei e olhei para as pessoas que estavam ali, procurando por ela. Então, vi uma idosa que estava abraçada com um homem, segurando um leque. Meu Deus, será que é ela? Pensei assustado. E olha, por mais que eu tentasse, eu não conseguia parar de olhar para aquele rosto cheio de rugas. Ela tinha uma feição de bondade. Acho que ela atraía simpatia. Mas naquele momento, essa beleza, que banhava aquela fisionomia inteligente, me pareceu horrível e repugnante. Amar uma desconhecida por tanto tempo, impossível ser uma idosa namoradeira. Naturalmente, ela fugiu antes que pudesse vê-la, e isso me consolou por um tempo. Mas a mesma voz suave veio da idosa. Seria isso mesmo verdade? Eu realmente amaria uma idosa? Isso era de me fazer morrer de rir. Um arrependimento e aborrecimento inimaginável, mas ainda não confiava exatamente nessa história. Espantado, não conseguia entender o que a velha dizia, e apenas após esse momento de espanto que percebi o que ela falava. O que foi? Ela não gosta desses bailes barulhentos. Ela é mesmo minha filha. A velha tinha uma filha, e isto podia explicar a semelhança na voz. Me agarrei a essa esperança cegamente. Resolvi então seguir a velha a noite toda, até que ela se encontrasse com sua filha. Essa era a minha oportunidade de achá-la. Hélio Cavalheiro seguia para a escada, se separando da multidão. Quando ia segui-la, ouvi uma voz alegre dizer: Vamos, mama. Corri e vi um vestido preto, envolto em um largo tecido de seda branca, que sumiu na escada. Atravessei a multidão, correndo, e nos esbarrões à direita e à esquerda, chegando à saída. Vejo o vestido preto sumindo pela porta da carruagem, que foi embora rapidamente. Voltei à festa desanimado. A minha única esperança era a mãe dela, a única conexão para chegar à minha desconhecida, para chegar a seu nome, sua moradia, acabando com essa misteriosa questão que estava tomando minhas emoções. Perguntei dela, mas como era possível me referir a alguém que só sei a idade? Todos os meus amigos tinham visto muitas idosas, mas não olhavam para elas. Me retirei então, triste, como um homem que se vê numa luta impossível. Só tinha a lembrança de seu perfume e suas palavras. Não sabia nem sequer o seu nome. A todo momento, parecia ouvir na brisa da noite a mesma frase melancólica e sentimental que resumia toda uma história. Desde então, procurei óperas e teatros onde repetiam tal frase, para ter uma breve recordação.
Imaginei que ela devia admirar tal harmonia de Verdi e que também deveria ir ao. Examinava todos os camarotes com o meu binóculo, mas nada. Em uma de minhas visitas, após a revista, vi ao longe sua mãe, aquela que podia me guiar nas dúvidas. Estava na frente enquanto conversava com alguém ao fundo. Senti uma grande alegria. Procurei por um cambista para comprar o ingresso ao camarote vazio ao lado do dela. E após conseguir, subi rapidamente e cheio de emoção. E não te engano, vi o mesmo chapéu de palha com um véu preto. Me enchi de alegria em ver os mesmos detalhes nas mesmas roupas da última lembrança. Antes que o espetáculo acabasse, tentei chamar a atenção, e todos na plateia procuravam pelo barulho, mas ela nem sequer olhou. Estava como entregue à música. Então, me aproximei e disse que não me esqueci, mas após achar que ela se aproximaria após o espetáculo, me enganei e tive um momento de raiva. Depois de tanto tempo a amando e vendo que era em vão, compreendi a situação e sussurrei uma breve reclamação ao ocorrido, sobre alimentar o mistério para quebrar o coração da vítima e mostrá-lo com orgulho para as amigas para satisfazer o ego de uma bela mulher. Enquanto eu lhe dizia todas aquelas palavras profundas, a Charton apresentava o final da Traviata, com a sua voz sentimental. Ela, com a cabeça curvada, não se sabia se conseguia ouvir o que eu dizia, ou o que Charton cantava, reagindo de forma trêmula algumas vezes. Com o fim do espetáculo, as pessoas saíam do camarote, e ela, se levantando com seu chapéu e seu manto, também. Após isso, como se tivesse esquecido de algo, retornou para o camarote e me estendeu a mão. Nunca saberá o motivo da minha dor. Disse ela com a voz trêmula. Fugiu antes que eu pudesse ver o seu rosto, deixando comigo apenas um lenço repleto daquele mesmo perfume e algumas lágrimas frescas. Quis segui-la, mas aquele gesto tão lindo não me permitiu contrariar. Estava como dantes, não sabia de nada sobre ela, mas ao menos tinha algo, um lenço que mais me parecia uma relíquia. Mas e as lágrimas? O que tudo isso poderia significar? Não entendi o porquê de todo o mistério, o que resultou em uma noite em claro, repleto de suposições exageradas. No dia seguinte, fui apreciado por uma carta, que, certamente, era dela, por seu perfume estar presente na mesma. A carta dizia: Me interpretou mal, amigo, pois nenhuma mulher poderia brincar com um coração puro como o seu. Se fujo, é porque um grande motivo me obriga, e só Deus sabe o quanto esse motivo me custa, porque eu o amo. Mas não seria egoísta de ceifar sua felicidade. Me esqueça. Eu reli essa carta muitas vezes, e mesmo com suas palavras calorosas, para mim estava claro que ela só estava fugindo de mim. Na carta havia a mesma assinatura da do lenço, a mesma que eu pedia há muito tempo. Pensando sobre a minha paixão, decidi então que deveria fazer algo. E então decidi que seguiria o conselho dela e tentaria esquecer. Para isso, fiz uma viagem, mas não sabia para onde eu iria. O meu cavalo me levou para o engenho velho. Então fui para a Tijuca e cheguei todo molhado. Minha prima, por favor, se algum dia você se apaixonar, te aconselho a viajar. Talvez seja a melhor coisa que você possa fazer.
No hotel, eu comi muito bem, fumei um charuto e dormi 12 horas, sem rumo nenhum. Até que em uma bela manhã, observei a natureza daquele lugar. Ela me acalmou completamente e fiquei muito disposto. Há bastante tempo eu não me sentia assim. O meu hóspede, então, me convidou para acompanhar ele em sua casa. E ficamos o dia todo caçando, e assim passei os 9 dias na Tijuca. Na tarde do 10º dia, fiquei triste de repentemente. Não sei o que aconteceu bem, mas a saudade bateu e a paixão pela desconhecida renasceu. Ela me acusou de traição, mas a minha intuição diz que eu ainda deveria ter dado a ela o prazer de me ver. Como assim eu tenho que esquecer ela? Eu não devia desistir assim tão facilmente. Honestamente, eu me acho muito egoísta, covarde e fraco emocionalmente. Me revolto com tudo, com meu cavalo, com o hóspede, e por conta disso, saí de lá. Cheguei na cidade e troquei de roupa. Foi quando o meu criado me deu uma carta. E era dela. Eu fiquei surpreso, alegre e com receio ao mesmo tempo. Meu amigo, eu infelizmente terei que acabar com a sua coragem e a sua felicidade. Mas eu tenho que dizer, antes, fazem 2 dias desde que eu espero muito ver você. Mas não reclamo. Você nem deve saber desde quando eu gosto de você como amigo. Hoje eu estou indo para Petrópolis. Ainda voltarei breve. Por favor, não venha atrás de mim. Eu tenho que ser uma desconhecida para você e nada além disso. Porém, eu queria ter te visto uma última vez para apertar sua mão e dizer adeus para sempre. A carta datava de 3 dias atrás. Ela havia partido há 8 dias para Petrópolis e estava me esperando. No dia seguinte, viajei pela agradável Bahia. Só tinha o objetivo de chegar. Enquanto via tudo como uma bela poesia, comecei a pensar nas ruas e caminhei tentando adivinhar onde ela morava. Andava dia e noite, prima, tanto que poderia me apelidar de judeu errante. Chegando em Petrópolis, fiquei em um hotel suíço, onde não voltei mais. Serviram um jantar simples, que era meu almoço, e com isso consegui informações. Tem subido estes dias muitas famílias? Perguntei eu ao criado. Não, senhor. Mas há coisa de 8 dias não vieram da cidade 2 senhoras? Não estou certo. Pois indague, que preciso saber e já. Isto o ajudará a obter informações. A fisionomia sisuda do criado expandiu-se ao tinir da moeda, e a língua adquiriu a sua elasticidade natural. Talvez o senhor queira falar de uma senhora já idosa que veio acompanhada de sua filha? É isso mesmo. A moça parece-me doente. Nunca a vejo sair. Onde está morando? Aqui perto, na rua de... Não conheço as ruas de Petrópolis. O melhor é acompanhar-me e vir-me, mostrar-me a casa. Sim, senhor. O criado seguiu-me e tomamos por uma das ruas agrestes da cidade alemã. Estava escuro e em volta de nevoeiro durante a noite de Petrópolis. Andávamos sem ver muita coisa e não conseguia ver um objeto a mínima distância. E muitas vezes ainda
Me perdia do meu guia em meio à névoa. Em alguns minutos, chegamos em uma casa, que se podia ver as luzes pelas janelas. É ali. Obrigado, disse eu. O criado voltou e eu fiquei na frente da casa, sem saber o que fazer. A ideia de ficar perto dela, de ver a luz que estava sobre ela, me deixava feliz. É um sentimento único, minha prima. Um amor que, ao mesmo tempo, desejava o impossível e se contenta apenas com uma dessas emoções delicadas. Porém, não fui até Petrópolis apenas olhar a luz saindo da janela de um chalé. Enquanto sentia esse prazer, pensava em vê-la e falar com ela. Mas como? Me perdi em minha imaginação, cada um mais extravagante que o outro. Se você soube a minha vontade de descobrir como dizer-lhe que eu estava ali esperando ela. Enfim, escolhi o melhor que tinha elaborado. Desde que cheguei, estava ouvindo sons de piano, mas eram fracos, pareciam que alguém esbarrava no piano. Isto me lembrou que meu amor se prendia na lembrança da música de Verdi. Foi quando cantei, minha prima. Ou, na verdade, assassinei aquela linda música. Porém, ela me compreendia. Quando eu acabei de cantar aquele trecho cheio de sentimento, e o piano que tinha ficado quieto começou a tocar um vívido e brilhante som que se destacou em meio à escuridão. Depois daquele lindo e majestoso som de piano, houve uma linda e bela voz que deu a vida à melodia de Verdi. Ela estava cantando. Não consigo te descrever, minha prima, a expressão extremamente triste, a angústia que ela disse aquela frase de despedida. Não te discordes de mim. Adieu. Isso partiu meu coração. Quando acabou de cantar, vi uma sombra na janela. Saltei a grade do jardim, mas não consegui ver através da cortina. Me sentei sobre uma pedra e lá esperei. Não se ria, D. Estava decidido de passar a noite toda ali, olhando para casa, e com a esperança dela vir ali pelo menos falar comigo. Não errei. Já tinha passado meia hora com as luzes da casa apagado, quando a porta do jardim se abriu, e eu vi uma sombra na sala que me recebeu como um conhecido. Porque o amor puro se dá em grande confiança e delicadeza, que deixa de lado a timidez. Eu sabia que viria. Disse ela. Não tenho culpa. Se você soubesse. Eu te culpando? Mesmo se não viesse, não tinha direito de lhe criticar. Por que não me ama? Afirmei. Pensa isso? Disse ele com uma voz cheia de lágrimas. Não, não, me desculpa. Eu te perdoo, meu amigo. Como já te perdoei antes, fica julgando que fujo de você, que me esconda de ti, porque eu não te amo. Porém, meu maior desejo seria poder te dar minha vida. Então por que tanto mistério? Esse mistério, como eu disse, não é minha invenção, e sim pelo acaso. Se eu insisto, meu amigo, é porque você não deve me amar. Não devo te amar, mas eu já te amo. Ela encostou sua cabeça em meu ombro e senti as suas lágrimas caindo sobre mim. Essa situação incompreensível me deixou perturbado e comovido que caí sobre o sofá e ela se sentou comigo, segurando minhas mãos e me dizendo com mais calma: Você diz que me ama. Eu te juro. Não está se iludindo?
Se a própria vida não for uma ilusão, tenho certeza que não, pois minha vida agora é você, ou era sua sombra. Você nem me conhece. Como disse, está apaixonado pela minha sombra. E quem se importa com isso? E se eu fosse feia que nem um dragão? Você é linda como um anjo, tenho certeza. Me convença do contrário, então, disse eu, tentando levá-la para a sala vizinha, onde estavam os raios de luz. Ela se recusou, se desprendendo do meu braço. A sua voz tornou-se grave e triste. Me escuta, meu amigo, agora é sério. Tu disse que me ama e eu acredito em você. Eu sabia antes mesmo de você dizer. As nossas almas, quando se encontraram, se reconhecem e se compreendem. Mas ainda temos tempo. Não acha melhor lembrar de uma doce recordação do que se entregar a um amor sem esperança e sem futuro? Isso é que eu temia. E mesmo assim, sabia que isso iria acontecer quando se ama apenas uma vez. Então, por que exige de mim um sacrifício que sabe que é impossível? Porque se há uma enorme felicidade que une duas almas, desde a flor da idade até a velhice, dividindo o futuro, caminhando juntas para o mesmo horizonte, compartilhando prazeres e mágoas, até que batem as asas e vão para junto com Deus, deve ser muito cruel, meu amigo, quando apenas uma dessas almas ir desse mundo, deixando a outra triste e viúva, levando em seu peito recordação, saudades e luto. Deve ser horrível. Disse ela com exaltação. E essa exaltação, o modo que se falava, tinha se tornado uma espécie de delírio. Sua voz, sempre doce, parecia cansada. Ela caiu sob meu peito, tendo um ataque convulsivo de tosse. Ficamos naquela situação por muito tempo. Ela, apoiando sua cabeça em meu peito. Eu, refletindo sobre as suas palavras. Por fim, levantou a cabeça lentamente e me disse com um tom doce: Não acha que é melhor me esquecer do que viver um amor assim? Não, amar e ser amado é sempre uma felicidade imensa, que conforta o que é triste ou cruel. A tristeza não vem de almas separadas pela morte ou pelo tempo, e sim por um imenso vazio que existe entre os prazeres que cercam duas almas que se querem. Que amor puro, meu Deus! Sempre foi assim que eu sonhava em ser amada. E me pedia que eu te esquecesse. Não, me ame, eu quero ser amada. Não fugirá mais? Não, E permitirá que eu veja o rosto da minha amada? Perguntei sorrindo. você deseja? Eu te peço. Ué, não sou eu tua? Fui até a sala onde havia luz e deixei o lampião sobre a mesa no gabinete. Para mim, minha prima, era um momento único, onde todo um amor por uma sombra dependia apenas de um olhar. E, mesmo com um medo profundo de encarar a realidade além da minha poética imaginação, depois de apoiar a luz, voltei a visão com emoção para ela. Ah, eu sabia que era linda, mas não tinha a mínima noção do quanto. Ela me olhava e sorria. Era um sorriso sutil, com o rosto mais belo. Seus olhos negros possuíam um olhar profundo que me aconchegava a alma. Seus cachos negros lhe sobressaíam o ombro. Tudo o que a arte tem buscado de mais belo e prazeroso se desenhava naquela harmoniosa cena que eu apreciava. Observei tudo em um só olhar, mas de forma ardente e fascinada. Logo em seguida, me ajoelhei sobre ela, enquanto ela apenas se deixava admirar.
Por fim, me segurou a cabeça com as mãos e seus lábios me calaram com um beijo. Me ame. Disse. O meu sonho se foi. A porta da sala fechou-se para ela. Eu tinha fugido. Voltei para o hotel, abri a minha janela e ali fiquei. Passando ao longe das cidades, tenho lembranças da vida campestre. Imaginava também a vida isolado com ela, vivendo em uma cabana que não trocaria por nada. Ela realmente me amava, e isso deixava tudo mais belo. Mas suas palavras melancólicas, que explicavam o motivo de estar afastada do último encontro, paíram sobre meu amor como uma nuvem negra. Mas logo a escuridão desaparecia perante seu sorriso e olhar em meu coração. Dormi sonhando ainda com tais momentos, até acordar com um alegre raio de sol que bateu em meus olhos. Resolvi então passear para disfarçar a impaciência. Quando voltei ao hotel, o criado disse que havia um objeto que era para ser entregue logo. Como não conhecia outro em Petrópolis, presumi que seria dela. Corri ao quarto, peguei a caixa e na tampa havia incrustada as iniciais CL. Enquanto abria a caixa, um pressentimento de tristeza foi me tomando e minha mão ficou trêmula, como se ao abrir a caixa minha felicidade acabasse. Continha seu retrato, alguns fios de cabelo e uma carta de 2 folhas, em que me surpreendia a cada linha. Eis o que a carta dizia. Eu te devo uma explicação, não é? Essa carta é sobre a história da minha vida. Aqui eu escrevi da melhor forma possível. 5 meses antes da gente se encontrar, eu iria fazer 16 anos. Como minha mãe sempre foi bem rigorosa comigo, eu deixei de ter aquelas fantasias de infância quando minha mãe achou que já era hora. Então, na primeira vez que eu fui em um baile, eu fiquei admirada com tudo que tinha lá. Os pares da valsa, a roupa das pessoas, tudo muito bonito. E você estava nesse baile. E aí eu já percebi de cara que você não só aproveitava as danças, e muito menos ficava procurando uma mulher para ficar como todos os outros. Te admirei por muito tempo. Depois daquela noite, essa era a única lembrança que eu tinha de ti, além dos sonhos que eu sempre tive quando criança em ter um parceiro como você. No outro dia, eu estava feliz e tranquila. Com o passar do tempo, eu fui em outros bailes e também em teatro, já que minha mãe queria que eu fosse. Enquanto eu me arrumava para as festas, eu pensava, por favor, que ele esteja lá. Só de eu lembrar de ti, eu já ficava animada para me arrumar cada vez melhor. Ao invés da minha mãe pedir, era eu quem cada vez mais pedia para sair, porque eu queria te encontrar. De todas aquelas pessoas, você mal sabia que tinha alguém te observando, que ficava feliz quando você sorria. Sempre que falavam seu nome, eu já ficava vermelha, mesmo que você ainda não tivesse visto. Mas não perdi as esperanças por causa disso. Eu me motivava dizendo para mim mesma que ainda te encontraria. Algo me dizia que era impossível você não me amar. O acaso veio e uma vez que eu estava saindo do baile, à noite, porém, tive uma pequena constipação. Minha mãe dizia que eu estava doente, mas eu achava que era só alguns calafrios. Eles passavam quando eu sentava um pouquinho. Mas um dia eu fiquei mais fraca, com dificuldade de respirar e com a pele gelada. Me deitei no colo de minha mãe e fiquei cansada por muito tempo. A única coisa que me lembro, porque eu dormi, é que depois, quando eu estava quase acordando, vi minha mãe chorando enquanto um homem dizia: Não se preocupe, minha senhora. A ciência pode falhar algumas vezes, assim como os meus diagnósticos. Ainda pode ter salvação, mas não podemos mais perder tempo. Então, ele foi embora. Não entendi o porquê dele dizer aquilo. Depois de um tempo, abri meus olhos e vi minha mãe disfarçando o choro. Então perguntei a ela: Você está chorando, mamãe? Não, minha filha, não é nada. Mãe, mas os seus olhos estão cheios de lágrimas.
Eu disse assustada. Ah, é uma triste notícia que eu soube há pouco tempo sobre uma pessoa que você não conhece. Quem é o senhor que estava aqui? É o doutor Valadão, ele veio te ver. Então estou muito doente, mamãe? Não, amor, ele garantiu que é só incômodo nervoso. Ela não conseguiu segurar e começou a chorar. Deu alguma desculpa e foi embora. Então, eu fiquei pensando sobre o que aconteceu. O meu desmaio, o que disseram antes de eu acordar, a tristeza da minha mãe, o tom de voz de tristeza que o médico falou, e de repente, eu acho que eu entendi. Apesar de eu ter apenas 16 anos, com tantos sonhos, tanta coisa por vir, acho que eu estou com algo que pode causar a minha morte. Assim terminava a primeira folha, que eu lia em lágrimas que caíam sobre o papel. Então era este o seu segredo. Era essa a razão de suas fugas do nosso romance, o motivo pelo qual ela sacrificava sua paixão. Que divina renúncia, minha prima. E como eu me via pequeno diante deste grande amor. Continue a ler. Sim, meu amado. Estava sentenciada pela morte, estava predestinada a ser arrebatada por prazeres e risos, para ir diretamente ao leito, e do leito ao túmulo. Me faltam palavras para descrever a angústia profunda que recaiu sobre mim ao me dar conta do que me acontecia. Meus olhos mal haviam florescido e já haviam de murchar. Todos os meus planos futuros, minhas esperanças e meu amor, que ainda não puderam viver o primeiro momento, era a luz que estava prestes a se dissipar. Foi de imensa dificuldade esconder de minha mãe que eu já tinha ideia do meu próprio estado, mesmo que ainda fosse imaginário. Uma boa mãe, que viveu então exclusivamente para florescer e cultivar o amor materno, que me envolvia e me encantava com sua dedicação contra o futuro. No dia seguinte, fomos para Andaraí, para alugar uma chácara na qual, graças a seus cuidados, pude desfrutar de maior saúde e força, de forma que até mesmo contrariou a sentença fatal que me caía. Que carinho e atenção especial! Nos primeiros dias em que eu estava mais debilitada, antes mesmo do menor sinal, seu amor materno possibilitava sentir as rajadas de vento, ou as gotas que as nuvens carregavam, antes mesmo que chegassem até mim. Me trazia as mais diferentes sensações, me incentivava a brincar como uma boa amiga para mim. Enfim, meu amado, se todos os detalhes fossem falados, escreveria um livro inteiro no qual todas as mães se identificariam. Em um mês, tinha recuperado todo o meu vigor, que às vezes era ofuscado por uma ou outra conotação de dor, como sentimento de lembrança daquele mal. Foi nesta ocasião que te encontrei no ônibus de Andaraí. Quando subia no ônibus, uma luz recobriu seu rosto e pude reconhecer. A emoção mais pura se encontrava em mim. Eu te amava. E a felicidade era tanta de te ver ao meu lado, de apertar sua mão, que nem me dei conta do quão desrespeitoso poderia soar uma mulher que te deu tanta liberdade. Quando nos separamos, me arrependi. Com que direito eu te envolveria em um amor infeliz, repleto de uma existência triste? Eu o amava, mas se Deus não me permitia a honra de ser sua companheira neste mundo, não deveria roubar o lugar que outra, feliz e talvez menos dedicada, poderia ocupar. Continuava te amando, mas me decidi que me sacrificaria, preferindo a sua felicidade à minha. Você faria o mesmo por mim, e disso eu sei. Após o nosso primeiro encontro, confiei que os dias me fariam esquecer dessa aventura proibida, apagando o único laço que te prendia a mim. Mas essa não era a vontade de Deus. E lá estava você, sozinho em um baile, à procura de uma sombra que mal tinha vestígios, em meio a tantos rostos que passavam por ti. Me enchi de um esplêndido prazer, acompanhado de uma certeza que você me amava e de que a força gerada de uma atração havia te ligado à minha sombra. Não me contive, me aproximei e recitei de forma expressada a única palavra que é o símbolo do nosso amor e a minha prece de todas as noites.
Sempre há um momento sagrado diante da cruz, voltado para Deus, peço para que não se esqueça de mim. Após você ouvir o som da minha voz, me apressei para a toilette e depois fui embora desse baile, onde mais uma vez eu pude te ver. Agora compreendi o que eu sofri ao ouvir todas aquelas acusações tão ásperas, enquanto Charlton cantava a área de Traviata. Não sei como me contive de revelar a verdade, porém, o seu futuro feliz era mais importante para mim do que o amor próprio machucado. No dia seguinte, eu lhe escrevi uma carta, para assim poder ao menos lhe tirar dessa visão que tinha, pois me doía que tivesse uma visão falsa e injusta sobre a minha pessoa. É preciso também dizer que, no dia após o nosso encontro, eu voltei para a cidade e vi-o passar todos os dias em seu passeio. E essa visão de segundos, mesmo que rápida, me abastecia o amor habitado em mim. Após a carta, não te vi passar por 2 dias e já estava eu vindo para cá, lugar onde eu deveria voltar apenas para embarcar no paquete inglês. Minha mãe, com seus infinitos cuidados, tem a vontade de me levar à Grécia e Itália, em países de um clima doce. Ela diz que é para me trazer boas culturas, mas compreendo que essas viagens é a tentativa cuidadosa de ao menos aproveitar meu tempo valioso ao seu lado. Acho que, fazendo viagens comigo, sempre trará mais alguns dias de vida, como se essas frações fossem algo para uma moça que já perdeu sua amanhã. Quando eu estava prestes a embarcar para cá, me dei conta de que talvez não te visse mais, e diante disso, me decidi. Era necessário ao menos um último adeus. Escrevi pela segunda vez e, apesar de sua demora, confiava de que viria. Não me enganei. Você veio e todas as minhas forças se foram. Afinal, sendo apenas uma sombra para ti, ainda reconhecia que me amava como eu te amo. Estava feito. Agora, meu amado, peço por mim que me entenda e pense no que te direi de forma tranquila. Para isto, eu parti de Petrópolis sem te avisar e coloquei uma barreira de muitas léguas e horas. Queria que não se precipite em suas ações e que, antes de dizer-me algo, reflita sobre o quão elas podem refletir sobre o seu futuro. Sabe muito bem que o meu destino será traçado pela morte e que o meu amor, intenso e único, não te pode oferecer muito além de demonstrações tomadas pela minha enfermidade. É triste e não deve ceifar a sua juventude e tudo que te pode proporcionar. Deixo para você meu retrato, meus cabelos e minha história. Guarde como lembrança do nosso amor e pense em mim e beije esta folha marcada pelos meus lábios, onde deixo meu adeus definitivo. Entretanto, meu amado, se o seu prazer é encontrado em me amar assim como eu te amo, se habita forças para viver estes poucos dias felizes que me restam, se quer me proporcionar esse consolo, venha! Sim, venha! Pediremos aos céus da Itália para mais dias do nosso amor. Iremos para onde você quiser, ou onde a providência nos levar, sob a proteção de Deus e as maravilhas do mundo, para durante nossas horas, instantes e segundos, vivermos unicamente séculos de amor e felicidades. Eu te espero, mas temo. Te espero como uma flor murcha que espera o raio de sol para aquecê-la, como a hora de orvalho que pode revivê-la, porque para mim o único céu que hoje brilha são seus olhos. O calor que pode aquecer minha vida é o do teu peito. Entretanto, temo. Temo por você. E quase que imploro a Deus para que te inspire e te salve de um esforço talvez inútil. Adeus para sempre. Ou até amanhã. Li toda a carta rapidamente, sem pausas. Ao fim, o único desejo que tinha era me ajoelhar aos seus pés e receber o seu amor. Cercá-la de afeto e adoração. Daria a ela uma vida tranquila e bela. Faria de tudo para que ela vivesse um pouco mais. Procuraria até mesmo um lugar intocado, onde o ar seria o mais puro, para que pudesse lhe dar mais vitalidade. Eu estava sentindo tanta força e coragem apenas para levar meu tesouro para qualquer canto do globo, só para dar um lugar para que ela possa viver mais e para esconder nossa felicidade. Ela me deu 24 horas para decidir,
mas já tinha decidido em um segundo. Decidido que faria de tudo para lhe dar amor, afeto e aproveitar cada dia ao lado dela. Todas essas ideias, minha prima, bagunçavam minha cabeça. Enquanto eu fechava na caixinha os objetos precisos que ela encerrava, fui copiar na minha carteira sua morada, escrita no final da carta, e fui atravessar a porta do hotel. Encontrei um criado da véspera. Quando parte a barca da Estrela? Ao meio-dia, ele respondeu. Eram 11 horas. Tinha que chegar no porto em apenas 1 hora. Procurei como louco por um cavalo. Achei um dono de cavalo e disse sem perder tempo: compro este cavalo. Não pretendia vender, mas se você está disposto a pagar seu preço, que mal tem. Não me importo com o preço. Compro este cavalo arreado como está. O sujeito se admirou. Quanto a mim, já tinha tomado as rédeas, esperando ele dizer quanto preciso pagar. Apenas preciso de um cavalo para uma aposta que fiz. Isso fez entender os motivos dos meus atos. Ele recebeu seu pagamento e acenou para mim, que já estava virando a rua. Espero que ganhe a aposta. O animal é excelente, disse ele de longe. Mas, na verdade, a aposta tinha feito comigo mesmo. Na verdade, com a minha razão, que dizia que era impossível apanhar a barca. Mas o amor não compreende esse raciocínio próprio da fraqueza humana. O amor que, feito com fogo divino, eleva o homem acima da terra e lhe dá força para passar por todos os obstáculos, para querer o impossível. Não conseguia esperar um dia para lhe dizer que queria amá-la, com todo o culto e admiração que me inspirava a sua ação altruísta. Iria dizer-lhe que tinha refletido em todos os prós e contras do passo que ia dar, que havia refletido como um egoísta a felicidade que ela me oferecia. Não só minha alma se revoltava contra a ideia, mas parecia que ela, com sua extrema delicadeza, mesmo não reclamando, sentia como objeto de um cálculo, o alvo de um projeto de futuro. Minha viagem foi uma corrida de louco, deixando cidades para trás rapidamente. O galopar do cavalo fazia apenas um som, que ecoava pelas grutas e cavernas que se confundia com o rumor das tempestades. Árvores passaram por mim, como fantasmas envoltas da névoa. Mas de repente, entre uma abertura do nevoeiro, eu via no horizonte o mar, e me atirava sobre o cavalo gritando: Away! Ele parecia me entender. Ele não galopava, voava. Assim, minha prima, o cavalo avançando, devorando a distância. A apenas alguns passos da praia, suas forças o abandonaram. Em pé, ainda sobre o cadáver desse companheiro leal, via a 1 milha mais ou menos o vapor indo para a cidade. Fiquei perto de 1 hora, seguindo com os olhos essa barca que a conduzia. E enfim desapareceu no horizonte. Por fim, quando tudo desapareceu, olhei para o horizonte que a escondia dos meus olhos. Apenas pensava em vê-la, em 1 hora, em um momento, se fosse possível. Quando vi um velho pescador, me aproximei e lhe disse: Meu amigo, preciso ir à cidade. Perdi a barca e desejava que você me ajudasse com uma carona em sua canoa. Mas acabei de chegar. Não importa. Pagarei pela sua ajuda. Pago também o incômodo que lhe estou causando. Não é pelo dinheiro, senhor. Apenas não posso passar a noite no mar sem dormir. Não é muito bom. E estou caindo de sono. Escute, meu amigo. Não gaste saliva má, senhor. Quando eu digo que não, é porque não.
e o velho continuou a arrastar sua canoa. Não vamos falar mais disto, mas vamos conversar. Como o senhor quiser. Sua pesca rende bastante? Rende nada. Então me diga, se houvesse um meio de ganhar tudo o que ganha em um mês, em apenas um dia, você recusaria? Isso é pergunta que se faça? Mesmo se for preciso passar uma noite sem dormir no mar? Mesmo se tiver que remar por 3 homens, sem dormir nem comer. Nesse caso, meu amigo, prepare-se, que vai ganhar um mês de pescaria. Me leve até a cidade. Ah, por que não disse logo? Eu precisava explicar? É conversando que a gente se entende. Negócio fechado. Vamos embarcar? Com licença. Preciso de um instante para avisar a mulher. Mas é rapidinho. Não demore. Estou com muita pressa. É um piscar de olhos, disse ele, correndo para a vila. Depois de 20 passos, parou e voltou lentamente. Eu tremia, imaginando que tinha se arrependido. Chegou para mim, de olhos baixos. Qual é o problema, meu amigo? Perguntei-lhe. É que o senhor disse que pagava um mês. Isso mesmo, e sem dúvidas, disse levando a mão ao bolso. Não, senhor. Deus me defenda de desconfiar do senhor. Mas é que esse mês tem um dia a menos. Quando ouvi, não consegui segurar o sorriso. Nós estávamos no mês de fevereiro. Não se preocupe com isso. Quando eu disse um mês, é um mês de 31 dias. Os outros são meses aleijadinhos e não se contam. É isso mesmo, disse o velho rindo. Tomou o caminho para casa, rindo, e desapareceu. E eu estava muito contente de chegar à cidade em algumas horas. Não deixar de rir do caráter original do pescador. Te conto todos esses detalhes, minha prima, por 2 motivos. Primeiro, pela drama simples da história que estou contando. A segundo é porque tenho tantas vezes repassada essa história em minha cabeça que lembro dos menores detalhes. E se eu tirasse as mais insignificantes circunstâncias, estaria separando uma parcela da minha vida. Depois de 2 horas de espera impaciente, embarquei na canoa e saltamos sobre as ondas. Antes de partir, enterrei meu pobre cavalo. Não podia deixar o corpo desse nobre animal para as aves de rapina, pois o tirei de seu dono apenas para um desejo meu. Talvez pareça infantil, minha prima, mas quando se ama como eu amava, tem-se o coração tão cheio de afeição que espalha uma atmosfera de sentimentos em torno de nós, contagiando tudo ao nosso redor, que se ligam à nossa existência para uma realização de um desejo. Era de tarde. O sol já estava se pondo. O vento, vindo do sudoeste, soprava desde minha partida para retornar ao Rio de Janeiro, deixando a viagem mais lenta enquanto lutávamos contra o mar. O velho pescador já estava exausto e, controlando sua pá, fazia com que o barco deslizasse sobre as ondas. Ao longo do cair da noite, me senti solitário e melancólico, e pensava em desistir e esperar até amanhã para não sofrer contratempos em vão, porque, mesmo chegando à cidade, só poderia me declarar a Carlota no dia seguinte. Fui me arrependendo de minhas escolhas, vendo que, ao invés de continuar com o real sentido do amor, apenas transformei em uma estúpida mania e não estava sabendo controlar minhas emoções. Queria ter feito outras escolhas, mas já era impossível. Com impaciência, já desejava me atirar à água e vencer a distância a nado. Mas sabia que a escuridão me traria o objetivo oposto, e, mesmo que estivesse de dia, não sabia a direção da cidade dela. Então, me aqueitei. Dei para o meu companheiro
algumas coisas que eu tinha trazido. Convenci ele a beber uma garrafa de vinho do Porto, enquanto eu bebia uma outra. Achei que, desse jeito, ele ia recuperar a energia mais rápido e conseguiríamos ir mais depressa. Só que eu tinha me esquecido que quem colhe apressadamente não colhe bons frutos. Depois de comer tudo, o pescador começou a remar com mais força, e a minha esperança aumentou. Pouco a pouco, fiquei com sono e acabei dormindo. Prima, quando eu acordei, eu estava na costa, de não sei onde. Não tinha ideia de onde estávamos. A canoa estava boiando na corrente, e o remo sumiu. O tempo passou na mesma intensidade que a decepção me invadiu. Alguns barcos passavam, mas apesar dos nossos gritos, eles não vieram nos salvar. Fazer o quê, né? O senhor que havia acordado nem se desculpou, mas a preocupação que ele tinha quase me comoveu. Ficamos sem se falar, talvez porque estávamos culpando um ao outro. A noite chegou e, sinceramente, não sei como não enlouqueci. Não era só a questão de que o paquete devia partir no dia seguinte, mas também a ideia de que ela poderia me julgar como egoísta, ou se ela achasse que eu tinha a abandonado. Olhei para o pescador, e estava tão doido que imaginei-me abraçando ele e me jogando ao mar. Me senti realmente fraco. Se os seres humanos são tão superiores assim, então por que eu estou aqui? Mesmo com toda a inteligência, a força de vontade e a minha paixão, eu acabei assim. Tudo estava contra mim. Então, decidi dormir de novo. Apesar de tudo, o ambiente estava tranquilo. Mas, de repente, por um momento pareceu que a canoa estava voltando para a praia. Acreditei que eu vi errado. Deve ter sido alguma ilusão minha. Mas não, ela estava vindo de verdade. Me afastei para ver melhor e ter certeza de que não era a minha imaginação. Não vi o pescador. Entretanto, a alguns passos da proa, eu percebi que tinha um corpo se agitando nas ondas. Era o velho pescador, nadando e puxando a canoa com uma corda amarrada na cintura. A dedicação desse senhor me deixou admirado. Quando ele chegou, tomou cuidado para não me acordar, porque eu estava fingindo estar dormindo. Bebeu um pouco de vinho, descansou e foi de volta para o mar puxar a canoa. Ele desapareceu. De começo não entendi se era fogo ou luz, mas a claridade me intrigou. O velho voltou com outro homem. Eles se sentaram e ficaram cochichando. Me tranquei todo. Pelo amor de Deus, eu serei assaltado? Socorro! Mas, para minha paz, ainda bem que eu estava errado. Eles estavam trazendo mais 2 remos que uma mulher trouxe. Mas, prima, do nada, eles começaram a remar, e remar, e remar, e remar, em uma força que, meu Deus, eu mal podia acreditar. Ajoelhei para agradecer 1000 vezes porque eu finalmente serei salvo. Eu esperava desembarcar com eles em glória para ficar perto da casa dela. Eu já estava imaginando como seria incrível chegar, ver ela, dizer que eu a segui e como eu a amo. Eu não sabia que horas eram, mas há pouco tempo tinha amanhecido. Já havia tudo cor-de-rosa, minha prima. Eu estava muito feliz, só imaginando a surpresa que eu ia causar. Mas eu não esperava que a surpresa fosse ser minha. Quando passava diante de Villegnon, via um navio inglês, e ao outro lado estava Carlota, encostada em sua mãe, olhando profundamente para o horizonte. Quando me viu, fez um movimento com a intenção de se jogar em minha direção, mas se conteve. Sorriu para sua mãe,
e dirigi os olhos aos céus como se agradecesse. Trocamos olhares por um bom tempo, olhares como aqueles que mostram que o amor é para o resto da vida. Ainda vi seu lenço branco balançando ao longe, enquanto o navio sumia ao horizonte. O resto você conhece, minha prima. Vivi um mês, contando os dias, as horas e minutos. O tempo não passava para mim. Ficava encarando seu retrato durante a manhã, lhe contando minha impaciência e meu sofrimento. Começava a calcular as horas, dias e semanas para acabar o mês. No meio da tristeza, o que me consolou foi uma carta que ela me tinha deixado, que foi entregue no dia seguinte da sua partida. Quando passava diante de Villegnon, via um navio inglês, e ao outro lado estava Carlota, encostada em sua mãe, olhando profundamente para o horizonte. Quando me viu, fez um movimento com a intenção de se jogar em minha direção, mas se conteve. Sorriu para sua mãe e dirigiu os olhos aos céus como se agradecesse. Trocamos olhares por um bom tempo, olhares como aqueles que mostram que o amor é para o resto da vida. Ainda vi seu lenço branco balançando ao longe, enquanto o navio sumia ao horizonte. O resto você conhece, minha prima. Vivi um mês, contando os dias, as horas e minutos. O tempo não passava para mim. Ficava encarando seu retrato durante a manhã, lhe contando minha impaciência e meu sofrimento. Começava a calcular as horas, dias e semanas para acabar o mês. No meio da tristeza, o que me consolou foi uma carta que ela me tinha deixado, que foi entregue no dia seguinte da sua partida. Bem, meu amigo, que Deus não quer acertar o seu sacrifício, apesar de todo o seu amor, ele impediu a nossa união, te poupou um sofrimento e a mim talvez um remorso. Sei tudo o que você fez por minha causa e imagino o resto. Estou indo triste por não te ver, mas muito feliz por ser amada, como nenhuma outra mulher. Dizia-me ela. Esta carta, que tinha sido escrita na véspera da saída, foi trazida do criado, que veio de Petrópolis, e a quem ela mandou me entregar a caixinha com o seu retrato. Lhe contou tudo o que eu fiz para chegar à cidade no mesmo dia. Disse para ele que me tinha visto partir para a Estrela, depois de perguntar a hora da saída do vapor, e que eu tinha perdido um cavalo para alcançar a barca, e também como fui com o pescador. Como não me viu, imaginou que algum obstáculo impossível apareceu e atribuiu isso à vontade divina, que não concordava com o meu amor. Porém, na carta, ela não me disse um adeus, mesmo indo embora. Percebi então que, ao mesmo tempo que me fazia desistir, estava convencida do contrário. Então parti para a Europa. Minha prima, a força do pressentimento do amor é o que me fez ir. Vou contar-lhe o que me confirmou este fato. No lugar que desembarquei, por algum instinto, fui direto para o correio, pois me pareceu impossível que ela não deixou nenhuma lembrança. E em todos os portos da escala da balsa havia uma carta. Sei que você está atrás de mim. Até logo. Enfim cheguei na Europa, e foi quando eu a vi. Todo o meu tempo de angústia foram compensados pelo sorriso indescritível que me acolheu. A mãe dela disse que eu não a seguiria, mas ela nunca duvidou de mim. Me esperava, muito abatida da viagem. Não sofria, mas estava pálida como a neve. Sentada ao meu lado, eu passava os dias a observar sua agonia lenta. Me sentia morrendo aos poucos. Uma tarde, que ela estava ainda mais fraca, fomos à varanda.
A nossa casa ficava de frente ao mar, e o sol entrava na varanda sobre o rosto de Carlota. Ela abriu os olhos e tentou sorrir, mas não tinha força suficiente. Acabei lacrimejando, mas, mesmo perdendo a fé, mantinha as esperanças. Mas estas também ia se perdendo pelo caso do adeus dela à vida. Sentindo minhas lágrimas molharem em suas mãos, me olhou nos olhos e colocou as mãos sobre os meus ombros. Meu amigo, vou te pedir uma coisa. A última. Tu me prometes cumprir? Disse ela com a voz fraca. Eu juro, respondi eu, com a voz cortada pelos soluços. Daqui a bem pouco tempo. Daqui a algumas horas, talvez. Sim, sinto faltar meu ar. Carlota! Sofres, meu amigo. Ah, se não fosse isto, eu morreria feliz. Não fales em morrer. Pobre amigo, em que deverei falar então? Na vida? Mas não vês que minha vida é apenas um sopro? Um instante que breve terá passado? Você está iludida, minha Carlota. Ela sorriu tristemente. Escuta, quando você sentir a minha mão gelada, quando as palpitações do meu coração cessarem, você promete receber nos teus lábios a minha alma? Meu Deus! Você promete? Promete? Sim, eu prometo. Ela tornou-se aliviada. Sua voz suspirou apenas. Agora. A abracei e lhe dei um beijo. Era o primeiro beijo do nosso amor. Seu rosto frio se levantou e mostrou uma face de felicidade em meio à palidez. Oh, eu quero viver! Exclamou ela. Após este momento, sua vida, cores e saúde foram se restabelecendo. Ficou tremendamente alegre e seu sorriso iluminava meu coração. Numa visita a um médico alemão, o mesmo disse que nossas viagens, que deveriam matá-la pela pressão, acabaram salvando-a. Casamos em Florença, na igreja de Santa Maria Novella, e passamos um ano na vida nômade, viajando pelo centro da Europa, aproveitando nossa vida e amor. Criamos um mundo apenas nosso, onde guardamos nossas lembranças e sentimentos. Após algum tempo colecionando lembranças de cada lugar que visitamos, achamos uma quebrada de montanha onde tinha um lindo retiro e começamos a morar lá. E consideramos tudo o que há à nossa volta como nossa riqueza. Se nos cansamos da tranquilidade, ela cuida da casa e das flores, enquanto eu me fecho em meus livros e trabalho. Estes são os únicos momentos que não nos vemos. Mas, ao final do período, ela vem ao meu ouvido dizer as palavras que iniciaram nosso amor. Não te discordas de mim. Nos olhamos, sorrimos e recomeçamos a viver em tranquilidade. Está aí a resposta, minha prima. Eu, após passar um ano na Europa, me isentei da sociedade. Eu poderia lhe dar uma resposta mais simples, dizendo que tudo aconteceu por um atraso de 5 minutos. E por causa deste mínimo detalhe, nasceu minha felicidade. Fica imaginando o que teria acontecido se tivesse sido pontual. Talvez estaria até hoje perdendo meu tempo ouvindo sobre política e teatro, provando meu pensamento que a pontualidade é uma ótima virtude para uma máquina, mas não para um homem. Adeus, minha prima.
Carlota ficou impaciente por não ter lhe escrito. Não quero que os ciúmes dela me impeça de enviar-lhe esta carta. Minas, 12 de agosto. PS. Tudo é verdade, D. Menos sobre os ciúmes deles sobre minhas flores. Nem poderia ter, pois só iria visitá-las quando seu olhar não mirava-me, para que elas me ensinassem a ser mais bela para agradá-lo. Mas para me vingar de tal enganação, te mando um beijo nesta carta. Não deixe fugir, prima. Talvez pode revelar nossa felicidade ao mundo invejoso. Carlota. Encerrando assim o nosso queridíssimo podcast sobre o livro 5 Minutos. Agradecemos a audiência de todos e até o próximo podcast ZL. Participações: João Guilherme Oliveira Correia, Pedro Arcipreste Rezende, Gabriel de Andrade Santos e Kainan Daniel Teixeira.